colocar no altar as pessoas que nós temos dificuldade de perdoar, as pessoas de quem nós sentimos ódio. O que a Bíblia nos diz a respeito do perdão? Se nós abrimos as páginas do Antigo Testamento, lá sempre tem um aperfeiçoamento sobre o sentido do perdão. Ela vai evoluindo. No início, a vingança era aceita como método para compensar as injustiças que a pessoa sofria. Ele podia ser vingativo. E também essa vingança servia para desencorajar alguém de repetir essa atitude. Posteriormente surgiu lei de Talião, aonde a lei que visou limitar a vingança, aonde só podia ser proporcional à ofensa recebida, dente por dente. Você podia ser vingativo na medida que a injustiça aconteceu contigo. E essa lei ainda hoje existe em alguns países do Oriente. Mas a primeira leitura de hoje para nós cristãos faz um apelo para superar essa lógica da lei e adotar sentimentos de misericórdia, sentimento de perdão. E essa leitura estabelece uma relação clara entre o perdão de Deus e perdão humano. Quem não perdoa seu irmão, sua irmã, não poderá exigir o perdão de Deus. Mas nós todos fazemos isso. Nós queremos que Deus perdoasse os nossos pecados, nossos erros. Muitas vezes cometemos escondidos e nós não somos capazes de perdoar os outros. Nós devemos lembrar que a felicidade nossa, que cada dia no mundo nós estamos pouco felizes, mas nossa felicidade não está em cultivar o ódio, nossa felicidade não está em cultivar rancor, mas nossa felicidade está no perdão, cultivar sentimento de perdão, sentimentos de misericórdia. No evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus revela um caminho de reconciliação. Hoje nós escutamos o quarto discurso de Jesus sobre como viver na comunidade. Vimos no domingo passado a correção fraterna e hoje nós temos perdão fraterno. Pedro consulta a Jesus sobre os limites de perdão. Pedro vai além aquilo que estava na Bíblia. Ele pensa que fazendo isso, ele está sendo uma pessoa melhor. Ele faz a pergunta: quantas vezes devemos perdoar? Segundo a tradição, era 2, 3, ao máximo 4 vezes. Mas Pedro faz uma proposta melhor, de 7 vezes. Jesus responde 70 vezes 7. Quer dizer, sempre e todos, um perdão sem limites, inclusive perdão aos inimigos que os judeus não incluíam. Perdão não na quantidade, mas na qualidade de coração. E Jesus ilustra seu pensamento através desta parábola que nós ouvimos hoje. Essa parábola é uma catequese sobre a misericórdia de Deus. Mostra como, na perspectiva de Deus, o perdão
é sem limite, perdão é total, perdão é absoluto. Depois, essa parábola nos convida a analisar as nossas atitudes para com os nossos irmãos que erram. E nós temos, através da vida de Jesus, um forte testemunho. Jesus não apenas falava, ele vivia o perdão e amor. Amar até os inimigos. No Pai Nosso sempre rezamos: perdoai-nos, Senhor, como nós perdoamos. E toda vez que rezamos Pai Nosso, nós mentimos a Deus. Nós somos hipócritas. Nós pedimos que Deus nos perdoasse. Mas segunda parte, como nós perdoamos os outros, nós não observamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se estiver diante do altar, vá antes te reconciliar com o seu irmão. E na parábola do filho pródigo, o pai misericordioso que perdoa com muita alegria. E na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, irmãos e irmãs, por que nós devemos perdoar? Quais são os motivos para perdoar? Deus nos perdoa na mesma medida com que nós perdoamos. Se nós não somos capazes, não devemos esperar que Deus perdoasse nossos pecados. E o amor é o distintivo do cristão. E este amor é só possível através do perdão. Quantos casais se desfazem do seu casamento por falta do perdão? Quantos filhos abandonam os seus pais, sua família, por falta do perdão? Quantas pessoas deixam a comunidade por falta de perdão e acolhida? O perdão ajuda a romper o círculo vicioso do ódio e da vingança. Muitas vezes nós, como bons católicos, fazemos as nossas orações, carregamos os terços, vestimos camisas com os santos, dizemos que somos filhos de Maria, filhos de Deus, somos convertidos, fazemos tudo, mas quando saímos para as redes sociais, nós apontamos dedo para os outros, condenamos os outros, queremos até morte dos outros. Aonde que nós mostramos que somos bons católicos? Muito mais na nossa vida do que nas simples orações que nós rezamos. Então, o que significa perdoar? Perdoar não é apenas não se vingar ou ceder sempre aos que nos ofendem, mas perdoar é estar sempre disposto a ir ao encontro do outro, estender a nossa mão, recomeçar um diálogo e dar outra oportunidade para a pessoa. E perguntemos a nós mesmos, eu e vocês, como é que nós perdoamos? Será que, como Pedro, contamos quantas vezes? Dizemos uma vez sim, duas vezes não. Ao dizemos, perdoo, mas não esqueço, não falo mais com aquela pessoa, não o visito mais. Será que este tipo de perdão é generoso, de coração esperado por Deus? Na parábola, o servo que não perdoou foi para a prisão. Quer dizer o quê? Nossa falta de perdão tem suas consequências. Consequências não porque Deus vai nos colocar na prisão. Consequências dos nossos atos vai nos colocar na prisão. Nós vamos
provocar em nós uma vida azeda, uma vida estressante. Quando nós somos capazes de perdoar, isso nos vai levar para uma vida sem paz, vida sem sono, mas o perdão vai aliviar e restituir a alegria. O perdão é tipo uma terapia. Que terapia do perdão? Então, irmãos e irmãs, qual é a nossa atitude diante do perdão? Será que temos humildade para pedir o perdão? Será que demonstramos alegria e gratidão diante de um perdão que nós recebemos? Será que somos generosos em oferecer o nosso perdão? Com todas essas reflexões, vamos celebrar essa Santa Missa, vamos ter este encontro com Jesus, vamos oferecer para altar as pessoas que nós temos dificuldade de perdoar e pedir que Deus nos dê essa graça de melhorar nosso entendimento sobre o perdão, para seguir o exemplo de Jesus, para que nós consigamos viver uma vida de um autêntico cristão que está baseado no perdão e o amor, para que nós também consigamos viver como Jesus viveu, consigamos mostrar para os outros que eu sou de fato um bom cristão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora